E aí pessoal, meu nome é Lucas e hoje nós vamos entrar em uma das histórias mais misteriosas aqui que já ouvi falar aqui sobre o Nubank. Um perdão de dívida monstruoso aí rolou na parte do Nubank, essa pessoa que fez um comentário público no YouTube. Então eu peguei aqui algumas coisas bastante relevantes sobre esta questão, tá? Desta dívida, como ficou, como ele pagou esse valor e algumas perguntas surgiram depois que aconteceu esse fato. Por exemplo, depois de quanto tempo ele pagou essa dívida? Chegou alguma carta de intimação jurídica nesse tempo? Quantas vezes ele parcelou o empréstimo? O que ele fez com o dinheiro? Como ele conseguiu pagar um valor tão baixo? E é essas perguntas que serão respondidas exatamente agora, porque rolou meio que uma entrevista depois que ele postou esse comentário e eu vou trazer aqui para vocês e também já vou contar algumas histórias parecidas, não tão parecidas, mas que também rolaram perdão de dívida, sim. Bom, algumas pessoas eu acho que não vai acreditar. Eu acredito, sinceramente, por que não acreditar? Porque eu já me familiarizei com histórias assim mais no passado assim e acredito que agora continue acontecendo histórias como essa, sinceramente. Então vamos lá para a primeira pergunta. Depois de quanto tempo ele pagou esse valor? De acordo com a resposta dele, foi depois de 2 anos. E a segunda pergunta é: chegou alguma carta de intimação jurídica nesse tempo? E a resposta foi: recebe nada, eles só ficam ligando e mandando e-mail falando que a sua parcela está atrasada e tal. Quantas vezes ele parcelou o empréstimo? E a resposta foi 6 parcelas. O que ele fez com o dinheiro? Ele pegou 17 mil reais, ele falou que comprou uma Bro 160, um iPhone 8 Plus, e isso foi em 2019, tá? E sobrou um dinheiro, no final ele pagou 3 mil e pouco e tá com o nome limpo agora. Agora vamos à pergunta que não quer calar. Como ele conseguiu um valor tão baixo assim na negociação? E a resposta está logo em seguida. Sim, paguei pouco porque consegui um advogado para comprovar que eu não tinha condições de pagar. Eu morava com a minha mãe e não tinha nada no nome. Então era como se eu fosse escapas, tá ligado? Sim, somente depois de 2 anos minha mãe conseguiu um advogado que era amigo da família para me ajudar no caso. Ele chegou a pagar alguma parcela do empréstimo? E a resposta foi: não paguei nenhuma, eram 6 parcelas. Quando venceu todas, eu ainda fiquei 2 anos e pouco sem pagar nada. E por incrível que pareça, já ofereceram 12 mil reais de empréstimo de novo para ele. Já ouvi falar de pessoas assim, até em TV mesmo, dívidas assim, absurdamente perdoadas, assim, vamos dizer um perdão em aspas, né? Que você tem que pagar um valor assim, simbólico, comparado ao valor brutal da dívida da pessoa. Eu já vi pessoas com dívidas de 13 mil pagando 300 reais. É bizarro. Você deve estar se perguntando por que as pessoas pagam tão pouco assim. Porque a questão é você meio que esperar a dívida passar um tempo bom, sabe? Porque nos começos a dívida ela vem aumentando brutalmente, mas depois de um tempo eles não têm muito o que fazer. Então eles têm que meio que abaixar o valor, porque senão eles não conseguem nada com valor alto. E por exemplo, para você ver que acontece isso não só com pessoas, também como bancos. Por exemplo, só em 2017 o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é um órgão subordinado ao Ministério da Fazenda, ele perdoou 27 bilhões em dívidas de banco privados. Ou seja, são bancos que têm condições de pagar e mesmo assim foram perdoados. No governo Temer, ele perdoou 47,4 bilhões de dívidas de empresas. Rola perdão tanto para clientes como empresas, para você ver que realmente essas coisas existem, tá? A empresa tem que decidir se ela perdoa a dívida, se ela entra em processo, aí tem toda aquela questão. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, seu comentário e até a próxima!